Os pluralistas são como são chamados os filósofos pré-socráticos que tentaram de alguma forma solucionar o impasse gerado entre as teorias de Heráclito e Parmênides. Então, para quem não lembra, de um lado a gente tinha Heráclito, que reconhecia a essência da realidade como sendo a mudança, o constante devir. É muito difícil a gente conseguir chegar a imaginar alguma coisa que não se mova, ou não se altere, ou não mude. E Heráclito via nessa mudança e nesse devir a essência da realidade. Por outro lado, o Parmênides, ele nos convida a, através dos nossos pensamentos, separar a realidade da aparência e argumenta que a nossa razão nos mostra que o movimento, esse movimento que a gente vê diariamente, esse devir, não passa de uma ilusão, que a realidade sobre o ser, sobre tudo que existe, o ser, ele deve ser único, contínuo e estático, sem nenhum movimento. O próprio tempo, segundo Parmênides, deve ser uma ilusão. E o argumento dele era, resumidamente, que o ser, ou essa existência, ela existe, e o seu oposto a gente não conseguiria nem imaginar, né? Então a gente tem aquilo que existe e a gente tem aquilo que não existe. E entre essas duas categorias, né, o não ser seria uma não existência, não teria como a gente mudar, não tem como uma coisa que existe deixar de ser ou a partir do nada algo surgir. Então, dessa forma, não haveria nenhuma modificação, porque tudo aquilo que existe continuaria sempre existindo, de forma igual. Então, ele achava que esse ser que existe deveria também ser contínuo, porque ele não ser contínuo seria a gente admitir essa existência do não ser. Então, a gente tem essas duas teorias opostas. O movimento, o devir, como a essência do que existe em Heráclito, e o movimento só como aparência e a realidade sendo estática, né? E a gente tem isso em Parmênides. E aí os pluralistas são aqueles que de alguma forma tentam solucionar isso, dizendo que a realidade, explicando, pegando um pouquinho dos dois e tentando dar uma explicação um pouquinho diferente, né? E no geral uma explicação que dizia que o que compunha a realidade ou o ser não era só uma coisa, mas era uma pluralidade. Essa pluralidade se manteria eterna, que nem Parmênides tinha descrito o ser, e era essa pluralidade, essa mudança ou esses arranjos entre essa pluralidade que permitiria a mudança, né? Então a gente tem algumas versões de explicações nesse sentido. O primeiro desses pluralistas é Empédocles. Então ele concordava com Parmênides que não faz sentido alguma coisa derivar a partir do não ser, algo novo surgir. Então, a teoria dele era a seguinte, que existiam 4 raízes, que seriam o ar, a água, a terra e o fogo, e essas 4 raízes, cada uma delas teria essas características do ser de Parmênides. Então, a água que existe seria eterna também, não mudaria, assim como o fogo, o ar. Cada uma manteria essas características do ser eleático, lá defendido por Parmênides, de ser incorruptível, homogêneo, eterno, inalterável. E aí ele explica então esse devir, essa mudança, da seguinte forma: esses elementos ou essas raízes se agregariam e desagregariam, e seria esse agregar ou desagregar dos elementos que daria essa mudança ou esse devir. E essa mudança ou esse devir seria governada pelo amor ou pelo ódio. Então, o amor seria essa força que agrega e o ódio seria essa força que desagrega. Então, nesse momento aqui, o cosmos, ele seria formado porque o ódio estaria prevalecendo, né? Por isso que a gente tem tanta diferenciação. Ele também defende que teriam ciclos regulados pelo destino, que teriam uns momentos que estaria tudo tão, tão, tão junto pelo amor, que você não conseguiria nem distinguir esses 4 elementos. Momento também que seria muito caos, que seria só o ódio e a discórdia, e agora, por exemplo, no nosso cosmos, que o ódio prevaleceria. E
ele não pensava aqui no ódio como sendo contraponto ao amor no sentido de um ser bom ou outro ser ruim. Para ele, inclusive as nossas almas seriam compostas por essas 4 raízes e seria tudo divino. Tanto esse ódio, quanto esse amor, quanto os 4 elementos, quanto a nossa alma. Então, toda essa forma seria tudo, a explicação toda dele, inclusive a explicação religiosa, partiria dessa explicação dos 4 elementos. Empédocles tinha também uma teoria sobre como é possível nós conhecermos, né? Como é que é possível a gente se relacionar com o mundo? E a teoria dele era que nós possuímos em nós um pouquinho dos 4 elementos, as coisas no mundo são compostas desses 4 elementos, as coisas, a partir delas, teriam um desprendimento de eflúvios ou de alguma coisa que, quando nos atingisse, os nossos sentidos pegariam isso. Então, a gente só conseguiria perceber o mundo por sermos feitos da mesma matéria que o mundo. A explicação dele para a visão que é um pouco diferente, porque na visão, para ele, algo sairia dos nossos olhos, ao invés de ser só algo que chega até nós como nos outros sentidos, né? E ele também tinha uma teoria sobre influência órfica, ele também parece que foi discípulo de Pitágoras, que acreditava que a alma humana fosse um demônio caído, e aqui demônio não tem o mesmo significado que a gente dá hoje em dia, tá? Fosse um demônio caído no corpo por uma culpa originária, destinado a reencarnar-se mais vezes, até sua purificação definitiva. E ele fala também em seus trabalhos sobre como deveria ser essa purificação. Os pluralistas, eu acho que mais famosos na história da filosofia, foram Leucipo e Demócrito. É a eles que nós atribuímos o uso da palavra átomo como explicação daquilo que compõe o real. É claro que hoje em dia, quando a gente pensa em átomo, a gente pensa numa coisa muito específica, né? A palavra foi até retirada da teoria deles, mas com uma explicação bem diferente da que eles deram. Para eles, eles também concordavam, estavam tentando resolver esse impasse entre Parmênides e Heráclito. Então, a teoria que eles formularam foi a seguinte, que tudo aquilo que existe é composto por átomos e pelo vazio. E o movimento é explicado, esse devir, essa mudança é explicada pelo movimento desses átomos no vazio. Para eles, os átomos não tinham neles nenhuma qualidade, assim. Os átomos não eram, por exemplo, quentes, frios. Os átomos eles se diferenciariam entre si apenas pela sua forma e posição. Então, um átomo estaria aqui, o outro estaria aqui, o formato meio diferente, um estaria se movendo para lá, o outro para cá. E essa movimentação dos átomos que explicaria essa mudança. Eles foram a primeira escola pré-socrática a admitir a existência do vazio. Para eles, essa realidade se explicaria pela existência do vácuo. Então, para eles, toda a realidade se explicaria com átomo, vazio e movimento. Inclusive a alma para eles. Para eles, a nossa alma, tudo era átomo. Os átomos seriam o divino também, né? E então os átomos eles teriam algumas características do ser de Parmênides, como por exemplo, e a palavra átomo significa indivisível. Então, cada um desses átomos eles seriam as menores partículas possíveis, indivisíveis, e eles seriam eternos e imutáveis. Então, só que ao mesmo tempo eles seriam infinitos, né? Para Parmênides o ser era finito, para eles os átomos eram infinitos. E aí é bem interessante, né? Porque se a gente pensa como existindo uma infinitude de partículas que podem se organizar das mais diversas formas possíveis, a gente também pode imaginar que existam infinitos mundos possíveis, talvez mundos até exatamente igual a esses. E aí, para eles, então, eles tinham essa teoria de que esses mundos eles se formariam e ficariam assim constantemente nessa constante transformação. Para eles também, o movimento ele não seria explicado por nenhuma força externa, né? Que nem a gente viu agora, uma explicação de que existiria a força, por exemplo, do amor ou do ódio. Seria inerente o movimento ao átomo e seria também racional, necessário e
espontâneo. Então, através desses átomos, vazio e movimento, eles explicariam tudo, inclusive a alma e tudo aquilo que existe.